Imagine por um momento que você está diante de uma pirâmide de 146 metros de altura, construída há mais de 4.500 anos, feita com blocos de pedra que pesam até 15 toneladas cada um. Agora imagine que essa estrutura foi erguida com uma precisão matemática tão perfeita que nem mesmo nossos computadores mais avançados conseguem explicar completamente como isso foi possível. Parece ficção científica, não é mesmo? Mas essa é apenas uma das muitas realidades que vamos explorar hoje. Você já se perguntou como nossos antepassados conseguiram criar monumentos que até hoje deixam nossos engenheiros coçando a cabeça? Como eles moveram pedras gigantescas por centenas de quilômetros, sem guindastes, sem caminhões, sem nada da tecnologia que consideramos essencial hoje? E mais intrigante ainda, como eles conseguiram uma precisão que rivaliza com nossas máquinas mais sofisticadas. Hoje, vamos mergulhar no mundo das construções impossíveis, aqueles monumentos antigos que continuam sendo um enigma para a ciência moderna. Prepare-se para descobrir segredos que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o passado da humanidade. E eu garanto que ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para uma construção antiga da mesma forma. Vamos começar nossa jornada pelos mistérios mais fascinantes da engenharia antiga. E acredite, o que você vai descobrir vai deixar você impressionado do primeiro ao último minuto. Vamos começar pelo óbvio, mas que nunca deixa de ser impressionante. As pirâmides de Gizé. Você provavelmente já ouviu falar delas milhares de vezes, mas aposto que não conhece os detalhes que vou compartilhar agora. Prepare-se para ter sua mente completamente transformada sobre o que você pensava saber sobre essas maravilhas. A Grande Pirâmide de Quéops não é apenas uma pilha de pedras gigante. Ela é uma obra-prima de engenharia que desafia nossa compreensão até hoje. Pense nisso. Foram utilizados aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. Isso significa que os construtores tiveram que posicionar um bloco a cada 2 minutos e meio, trabalhando 24 horas por dia, durante 20 anos. Mas espera, fica ainda mais impressionante. Cada um desses blocos foi cortado com uma precisão que faria inveja a qualquer pedreiro moderno. As juntas entre as pedras são tão perfeitas que você mal consegue ver onde uma termina e a outra começa. E estamos falando de blocos irregulares, cada um único, que se encaixam como peças de um quebra-cabeças tridimensional gigantesco. Mas aqui está o que realmente vai explodir sua mente: a precisão. A base da pirâmide é um quadrado quase perfeito, com uma diferença de apenas 2 centímetros entre o lado maior e o menor. Para você ter uma ideia do que isso significa, é como se você tentasse desenhar um quadrado perfeito em uma folha de papel do tamanho de um campo de futebol, usando apenas uma régua comum. E não para por aí. A orientação da pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão de apenas 3 minutos de arco. Isso é mais preciso do que muitas construções modernas. Como eles conseguiram isso sem bússolas, sem GPS, sem nenhum dos instrumentos que consideramos básicos hoje? Mas talvez o mais impressionante seja como eles transportaram e ergueram essas pedras gigantescas. Algumas das pedras do teto da Câmara do Rei pesam mais de 50 toneladas e estão a mais de 60 metros de altura. Nossos guindastes modernos mais potentes conseguem fazer isso, mas imagine fazer sem eletricidade, sem motores, sem nada além de força humana e engenhosidade. Os arqueólogos propõem várias teorias: rampas em espiral, sistemas de alavancas, até mesmo a possibilidade de que eles conhecessem técnicas de levitação que perdemos ao longo do tempo. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias explica completamente como tudo foi feito. Agora vamos viajar para a Inglaterra, para um dos monumentos mais misteriosos do mundo: Stonehenge. À primeira vista, pode parecer apenas um círculo de pedras, mas quando você conhece os detalhes, percebe que está diante de algo extraordinário que vai fazer você repensar
tudo sobre nossos antepassados. As pedras maiores, chamadas de sarcens, pesam até 50 toneladas cada uma. Mas aqui está o detalhe que vai te deixar de queixo caído. Essas pedras foram transportadas de uma pedreira localizada a mais de 30 quilômetros de distância. E as pedras menores, as Bluestones, vieram de ainda mais longe, das montanhas do país de Gales, a mais de 240 quilômetros de distância. Você consegue imaginar o que significa transportar uma pedra de 50 toneladas por 30 quilômetros há 5.000 anos? Sem estradas pavimentadas, sem veículos motorizados, sem nada além de troncos de madeira e força humana. E não estamos falando de uma ou duas pedras. São dezenas delas, todas posicionadas com uma precisão astronômica impressionante. Mas aqui está algo que vai te deixar ainda mais impressionado. Recentes descobertas arqueológicas mostraram que Stonehenge não foi construído de uma vez só. Foram necessárias várias gerações, mais de 1.500 anos de trabalho contínuo. Isso significa que famílias inteiras dedicaram suas vidas inteiras a um projeto que só seria concluído pelos seus bisnetos. Que tipo de visão e determinação é necessária para isso? Porque sim, Stonehenge não é apenas um monte de pedras jogadas aleatoriamente. É um observatório astronômico sofisticado. O alinhamento das pedras marca com precisão o solstício de verão e inverno, os equinócios, e até mesmo ciclos lunares complexos que levam 18 dias a 6 anos para se completar. Como uma civilização que supostamente mal conhecia a roda, conseguiu criar um computador astronômico de pedra tão preciso? Como eles calcularam esses alinhamentos sem telescópios, sem matemática avançada, sem nenhum dos conhecimentos que consideramos fundamentais para a astronomia? Agora vamos para a América do Sul, para uma das construções mais impressionantes já feitas pela humanidade, Machu Picchu. Esta cidade inca, construída a mais de 2.400 metros de altitude, no topo de uma montanha quase inacessível, é um verdadeiro milagre da engenharia. O que mais impressiona em Machu Picchu não é apenas sua localização impossível, mas a técnica de construção utilizada. As pedras são encaixadas com uma precisão tão perfeita que você não consegue enfiar nem mesmo uma lâmina de papel entre elas. E estamos falando de blocos de granito que pesam várias toneladas, cortados e polidos com uma perfeição que rivaliza com nossas máquinas modernas. Mas como os incas conseguiram isso? Eles não conheciam a roda, não tinham ferramentas de ferro, não possuíam animais de carga grandes como cavalos ou bois. Mesmo assim, conseguiram transportar blocos gigantescos de granito montanha acima, cortá-los com precisão milimétrica e encaixá-los perfeitamente. E tem mais. Machu Picchu foi construída em uma região de intensa atividade sísmica. Os terremotos são frequentes e violentos na região, mas a cidade inca permanece de pé há mais de 500 anos, enquanto construções modernas na mesma região frequentemente sofrem danos com os tremores. O segredo está na técnica de construção. As pedras são cortadas de forma que se encaixem perfeitamente, mas com um leve formato trapezoidal que permite que a estrutura se mova ligeiramente durante um terremoto, absorvendo a energia sísmica sem desmoronar. É uma técnica tão avançada que só recentemente começamos a entender e aplicar em nossas construções modernas. Vamos agora para um dos lugares mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa. No meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa mais próxima, encontramos uma das criações mais enigmáticas da humanidade, os Moais. Essas estátuas gigantescas, algumas com mais de 20 metros de altura e pesando até 270 toneladas, foram esculpidas em uma única pedreira e depois transportadas por toda a ilha. Mas aqui está o mistério. Como uma população de apenas alguns milhares de pessoas conseguiu mover essas estátuas gigantescas por quilômetros de distância? Durante décadas, arqueólogos tentaram recriar o processo de transporte dos Moais. Tentaram rolar as estátuas sobre troncos,
arrastá-las com cordas, usar alavancas gigantescas. Nada funcionava de forma eficiente, até que descobriram algo incrível. Os moais foram projetados para caminhar. Isso mesmo, as estátuas têm um centro de gravidade especialmente calculado que permite que elas sejam balançadas para frente usando cordas, criando um movimento que lembra uma caminhada. É uma técnica tão engenhosa que só foi descoberta recentemente, usando computadores para calcular a física envolvida. Mas isso levanta ainda mais questões. Como os habitantes da Ilha de Páscoa, isolados no meio do oceano, desenvolveram conhecimentos tão avançados de física e engenharia? Como eles calcularam o centro de gravidade perfeito sem computadores, sem conhecimentos formais de matemática? Agora vamos para a Bolívia, para um sítio arqueológico que talvez seja o mais impressionante de todos: Puma Punku. Este complexo de templos, construído há mais de 1000 anos, apresenta uma precisão de construção que desafia qualquer explicação convencional. As pedras de Puma Punku são cortadas com uma precisão que rivaliza com nossas máquinas CNC modernas. Estamos falando de ângulos perfeitos de 90 graus, superfícies polidas como espelhos, encaixes complexos que se conectam como peças de Lego gigantes. E tudo isso feito em andesita e granito, algumas das pedras mais duras que existem. Para você ter uma ideia da precisão envolvida, algumas das superfícies são planas com uma tolerância de apenas alguns micrômetros. Isso é mais preciso do que muitas peças fabricadas industrialmente hoje. Como isso foi possível há 1000 anos usando apenas ferramentas de bronze e pedra? E não é só a precisão que impressiona. Algumas das pedras de Puma Punku pesam mais de 130 toneladas e foram transportadas de pedreiras localizadas a mais de 60 quilômetros de distância. O transporte dessas pedras gigantescas através de terreno montanhoso, sem estradas, sem veículos motorizados, é um feito que desafia nossa compreensão. Mas talvez o mais intrigante seja o design das estruturas. As pedras são cortadas com encaixes tão complexos e precisos que parecem ter sido projetadas por computador. Alguns blocos têm até 17 faces diferentes, todas cortadas com precisão milimétrica para se encaixar perfeitamente com outras pedras. Vamos agora para o México, para uma das cidades antigas mais impressionantes das Américas, Teotihuacan. Esta metrópole, que chegou a abrigar mais de 200.000 habitantes, foi construída com uma precisão e planejamento urbano que rivaliza com nossas cidades modernas. A Pirâmide do Sol, a terceira maior pirâmide do mundo, foi construída sobre uma caverna natural que se alinha perfeitamente com o centro da estrutura. Mas aqui está o detalhe impressionante. Essa caverna só foi descoberta em 1971, usando tecnologia moderna. Como os construtores antigos sabiam exatamente onde ela estava? E não é só isso. Toda a cidade de Teotihuacan está alinhada com precisão astronômica. As principais avenidas apontam para pontos específicos no horizonte, onde certas estrelas nascem e se põem. O layout da cidade é um mapa estelar gigante, construído em pedra. Mas talvez o mais impressionante seja a Pirâmide da Serpente Emplumada. Esta estrutura contém mais de 200 esqueletos humanos enterrados em suas fundações, todos posicionados de forma específica que corresponde a constelações no céu. É como se a pirâmide inteira fosse um livro de astronomia tridimensional. Como uma civilização que supostamente não conhecia a roda conseguiu criar um complexo urbano tão sofisticado? Como eles calcularam alinhamentos astronômicos tão precisos sem telescópios ou instrumentos modernos? Agora vamos para a Turquia, para um sítio arqueológico que literalmente reescreveu nossa compreensão da história humana. Göbekli Tepe. Este complexo de templos tem mais de 11.000 anos, tornando-o mais antigo que Stonehenge, mais antigo que as pirâmides, mais antigo até mesmo que a agricultura. Isso mesmo. Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores, pessoas que, supostamente, viviam em pequenos grupos nômades, sem conhecimentos avançados de engenharia ou organização social. Mas o que encontramos lá
desafia completamente essa visão. O complexo consiste em círculos gigantescos de pilares de pedra, alguns pesando até 50 toneladas e medindo mais de 5 metros de altura. Esses pilares são decorados com esculturas intrincadas de animais, símbolos complexos e figuras humanas estilizadas. A qualidade artística e técnica é impressionante, rivalizando com obras muito mais recentes. Mas aqui está o que realmente vai explodir sua mente. Göbekli Tepe foi deliberadamente enterrado há cerca de 8.000 anos. Isso mesmo, os próprios construtores cobriram o complexo com toneladas de terra e pedras, preservando-o para a posteridade. Por quê? Ninguém sabe. A construção de Göbekli Tepe exigiu um nível de organização social e conhecimento técnico que não deveriam existir há 11.000 anos. Como grupos de caçadores-coletores conseguiram se organizar para criar algo tão monumental? Como eles desenvolveram as técnicas necessárias para esculpir e erguer pilares gigantescos? Vamos agora para o Líbano, para um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do Oriente Médio, Baalbek. Este complexo de templos romanos contém algumas das pedras mais pesadas já movidas pela humanidade. Os trilítons de Baalbek são 3 blocos de pedra calcária que pesam aproximadamente 800 toneladas cada um. Para você ter uma ideia do que isso significa, é como se cada bloco pesasse tanto quanto 400 carros pequenos. E esses blocos estão posicionados a mais de 6 metros de altura, perfeitamente encaixados na parede do templo. Mas tem mais. Na pedreira próxima, existe uma pedra ainda maior, conhecida como a Pedra da Mulher Grávida, que pesa mais de 1.000 toneladas. E recentemente foi descoberta outra pedra ainda maior, com estimadas 1.650 toneladas. Como os romanos conseguiram mover e posicionar essas pedras gigantescas? Nossos guindastes mais potentes hoje conseguem levantar no máximo 20.000 toneladas. Mas isso em condições ideais, com bases sólidas e tecnologia moderna. Como isso foi feito há 2.000 anos? Alguns engenheiros sugerem que os romanos usaram sistemas complexos de alavancas e rampas. Mas os cálculos mostram que seria necessária uma força de trabalho gigantesca e recursos imensos. Outros propõem técnicas que ainda não compreendemos completamente. Voltando ao Egito, vamos falar sobre algo que vai além das pirâmides: a precisão impossível dos templos egípcios. O templo de Karnak, por exemplo, contém colunas gigantescas cortadas e posicionadas com uma precisão que desafia nossa compreensão. Algumas dessas colunas são perfeitamente cilíndricas, com uma variação de diâmetro de menos de 1 milímetro ao longo de toda sua altura. Para conseguir isso hoje, usaríamos tornos computadorizados e instrumentos de medição laser. Como os egípcios conseguiram essa precisão há 3.000 anos? E não é só a precisão individual das peças que impressiona. O alinhamento entre diferentes elementos dos templos é perfeito. Corredores que se estendem por centenas de metros são perfeitamente retos, com uma variação de apenas alguns centímetros. Isso exige um nível de planejamento e execução que rivaliza com nossas construções mais modernas. Mas talvez o mais impressionante seja a caixa de granito no Serapeum de Saqqara. Esta caixa, esculpida em um único bloco de granito negro, tem paredes perfeitamente planas e ângulos internos de exatos 90 graus. A precisão é tão grande que quando você coloca uma régua contra qualquer superfície, não há espaços ou irregularidades visíveis. Como isso foi feito? O granito é uma das pedras mais duras que existem, extremamente difícil de trabalhar mesmo com ferramentas modernas. Conseguir essa precisão em granito, usando apenas ferramentas de bronze e pedra, parece impossível. E aí, o que você achou dessa jornada pelos mistérios da engenharia antiga? Impressionante, não é mesmo? Acabamos de explorar construções que continuam desafiando nossa compreensão, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. E o mais incrível é que cada uma dessas estruturas conta uma história diferente sobre a capacidade humana de superar limites aparentemente impossíveis. Pense nisso. Nossos antepassados
com ferramentas que consideraríamos primitivas, conseguiram criar monumentos que rivalizam e às vezes superam nossas construções modernas em precisão, durabilidade e complexidade. Eles moveram pedras que pesam centenas de toneladas, criaram alinhamentos astronômicos perfeitos, desenvolveram técnicas de construção que só agora estamos começando a entender. Mas sabe o que mais me impressiona? É que cada uma dessas construções representa não apenas um feito técnico, mas também uma demonstração de organização social, planejamento de longo prazo e visão coletiva que raramente vemos hoje. Imagine convencer milhares de pessoas a trabalhar em um projeto que levaria décadas ou até séculos para ser concluído. Isso nos faz questionar: será que subestimamos a inteligência e as capacidades das civilizações antigas? Será que existiam conhecimentos e técnicas que se perderam ao longo do tempo? Ou será que há algo ainda mais extraordinário por trás dessas construções impossíveis? Talvez a resposta seja que a humanidade sempre foi muito mais capaz do que imaginamos. Uma coisa é certa: cada uma dessas estruturas é uma prova de que a humanidade sempre foi capaz de feitos extraordinários. Elas nos lembram que a criatividade, a determinação e a engenhosidade humana não têm limites, independentemente da época ou da tecnologia disponível. E isso deveria nos inspirar a pensar maior, sonhar mais alto e nunca subestimar o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. E você? Qual dessas construções achou mais impressionante? Qual mistério te deixou mais curioso? Deixa aí nos comentários qual desses monumentos você gostaria de visitar pessoalmente. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do nosso passado, não esquece de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os enigmas mais fascinantes da história. E já que estamos falando de mistérios antigos, que tal descobrir mais sobre as tecnologias perdidas que poderiam revolucionar nosso mundo moderno? Clica aí no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima aventura pelos mistérios da humanidade.